RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, está no ar Arquitetura e Design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. E olha a minha peça de design aqui. Ontem eu estava no Marronan Sasson, hoje estou no Marcelo Rosenbaum, poltrona Painho da Tideli, chegada especialmente para o programa pela Import Plus Tideli, aqui de Porto Alegre. E eis que o senhor Tideli me acompanha aqui, Luciano Mandelli, designer, empresário, enfim, o Luciano é uma pessoa conhecida no Brasil todo. O Luciano abriu uma empresa junto com a Tatiana, daí irmã, daí, né, Tideli, Tatiana, enfim. E também estou ao lado dele com a porção arquitetura de hoje, a Jaque Zarpelon de Araújo e o César Etienne de Araújo, um casal que está assinando um ambiente na Mostra Elite Design, que é o estúdio da youtuber. A youtuber é a Constanza Zarpelon de Araújo, a filha do casal, muito bem. E o César também coordenou a operação toda da construção da obra, da mostra, que deve ser uma encrenca isso, depois a gente vai querer saber os detalhes. Todos que estão nesse sofá, se somar do tempo que eu conheço os três, dá muito tempo, mais de década, são pessoas super conhecidas na área. E nós vamos conversar hoje, então, obviamente, sobre ambientes, sobre design e talvez uma palhinha sobre o projeto social da Tideli, que a fábrica hoje está na Bahia. E a gente vai querer saber muitos detalhes do Luciano Mandelli, que nos dá a honra de estar aqui conosco, diretamente daquela terra maravilhosa que é a Bahia. Muito bem, boa tarde, gente. Boa tarde. Eu estou muito feliz aqui na minha Painho, obrigada por ter nos cedido, né? A gente vai fazer... hoje é um spoiler, né? Porque a gente está começando a mudar o cenário para dar uma cara de primavera, verão, uma coisa refresh, né? E pensando em refresh, primavera, verão, móveis dentro e fora de casa, né? Tideli, muito bem. Boa tarde a todos vocês, muito obrigada por estarem conosco neste dia histórico de, né, mudança de cenário. Quase que, né, gradativa, vai ser até o final da semana que vem, a gente vai chegar assim, no último capítulo deste espaço aqui. Luciano, muito bem-vindo. Obrigada. Me conta essa coisa de Bahia, Porto Alegre, Salvador, enfim, como é que tá a tua vida, tua porção empresário e tua porção designer, como é que fica? E a família, tem parte da família aqui? É uma coxa de retalhos, né? Hoje eu tô virado num vira-lata nacional, né? São já 20 anos de Bahia. Tudo isso? Eu não creio. De Bahia. A minha irmã já está 24 anos na Bahia. A gente perde a noção de tempo, né? Então a Tideli hoje já tem mais tempo rodado de empresa baiana do que de empresa gaúcha, né? Mas eu lembro dela na Nilo Peçanha da loja. É verdade. Nossa, muito tempo. E já são quase 30 anos de trajetória, sendo que boa parte dela na Bahia, um estado que nos acolheu super bem, né? Até por causa do clima, né? Nós com esse trabalho todo artesanal aqui no sul, a gente sofria muito com a sazonalidade e estar na Bahia significa estar com o verão o ano inteiro. Eu estava olhando essa poltrona amarela, assim, ela lembra muito a luz, né, que a gente tem na Bahia, né? Realmente foi um casamento perfeito, né? Sem falar que o nosso processo é muito artesanal, então no sul aqui nós temos variações enormes de temperatura. De umidade, né? De tudo. umidade. Sem falar na parte da umidade que nos castiga. O clima aqui cabelos, né, Jaque? Bastante hostil. É complicado. E quando a gente faz o trabalho artesanal, a troca de temperatura influencia demais. Imagina que aqui em Porto Alegre, para fazermos as tranças, nós tínhamos que ter uma sala toda climatizada. Eu não tinha imaginado. Porque inverno e verão, de manhã e de tarde, a variação de temperatura é tão grande. Varia muito, não precisava ter uma necessidade de uma climatização. Estava completamente enganada. Então, aqui em Porto Alegre. Pois é, mas eu achei... Lá na Bahia, inverno e verão é tudo igual. De manhã, de dia, de noite, é sempre... Na fábrica está sempre 23, 24, 27 graus. Ao longo do ano. Eu até diria que o problema não é a temperatura. O problema é a umidade.
A umidade faz com que o teu material trabalhe diferenciado, né? Então isso provoca mudanças, né? Mais umidade, menos umidade. Lá como tu tem uma temperatura alta e a umidade é bem agradável lá, né? Mais estável, tu não tem essa ação da umidade dentro do teu material, das tramas, aquela coisa toda. Então tu faz um nó a tantos graus com umidade X, ele vai continuar sendo. Aqui não, né? Aqui a amplitude do processo é enorme. Exato. Realmente aqui nós tivemos muita dificuldade, mas e isso lá é só um aspecto, tudo. né? Eu ia dizer, é só um nós aspecto. temos o aspecto mão de obra, tudo, né? de necessidade do produto, né? Nós estamos lá na Bahia, que é um lugar que tem muito sol, as pessoas usam demais a varanda. A varanda, as pessoas mobiliam a sala de uma forma mais arrojada e mais empolgante, muitas vezes, que a própria sala, porque as pessoas recebem as pessoas na varanda, no terraço, mais do que dentro da sala principal, já que no sul a gente tem uma ideia, às vezes, fechar a varanda e ampliar a sala, ampliar aquela sensação. Né? Dá uma invejinha branca, né? Deus, ou nem imagina. tanto. E essa questão da umidade, da variação, amplitude térmica, que aqui é uma loucura, na coordenação da obra da Mostra Elite deve ter sido punk, né? Porque choveu bastante. Nós tivemos um problema áreas de externas, chuvas assim, sempre sofre muito bastante. forte. Tendo em vista que assim, nos últimos 10 dias de mostra, de obra para mostra, para finalizar trabalhos, coisa e tal, nós tivemos uma semana inteira de chuva sem parar. Eu lembro. Ela estiava um pouquinho, daqui a pouco ela vinha de novo forte. Então, os trabalhos externos, nós tivemos uma dificuldade muito grande. O pessoal da rua teve que virar madrugada lá para poder deixar em ordem os seus espaços. Eu sempre digo, depois que a gente vê tudo pronto, maravilhoso, Meu Deus. parece que as coisas brotaram ali, sempre verdade. estiveram naquele lugar, né? É verdade, é E tu verdade. tiveste, não digo sorte, mas enfim, uma circunstância, ano passado teve muito vento, lembra? Nossa. Foi uma na verdade, coisa maluca, à beira do rio. os ventos desta época, o ano passado eles começaram muito antes, né? Então, eu te diria que os nossos ventos vão começar a partir deste final de semana. Gente. Então assim, ainda bem, né? Porque pelo menos a gente teve chuva, mas era uma chuva não tocada a vento, né? E quando ela parava, ela para mesmo, porque passou o período, né? Então, mais 10 dias finais de obra foi violento o negócio. Muita Com data chuva. de inauguração, quer dizer, tu Sim. tem um tempo, todo mundo ali a milhão, mas a data é uma só, né? E não dá pra ficar mudando a data. Sim, Evento é sim, chato. sim, não, Mudar uma não vez deu tudo até certo. ok. assim, Porque né? na verdade tu te Mas, compromete, né, com fornecedores, tu te Exatamente. compromete com Tem todo o staff de clientes, pessoas e trabalhando, fica né, difícil mão de de tu ficar obra. pipocando data pra frente, Nossa. né? É verdade. Uma loucura. E tu participa de muitas mostras pelo Brasil, né? Tu marca, né? Tu, Tideli, né? Olha, Eliane, nós temos hoje 30 lojas no Brasil, né? Nós estamos presentes em praticamente todas as capitais do Brasil, fora algumas lojas no exterior, onde também existem mostras, né? No Panamá, em Miami, em Los Angeles nós temos 2 mostras, outra no sul da Califórnia, sem falar em todas as Casa Cor e outras mostras de decoração que às vezes são mais importantes em determinadas regiões. Sim. Na verdade, é um perfil de evento super importante para o nosso mercado, né? Na verdade, as possibilidades em decoração são tantas. A indústria hoje tem desenvolvido design de qualidade e agora até de quantidade, né? Tem muita gente boa fazendo muitas coisas, né? E como usar tudo isso, né? Na verdade, eu me coloco no papel do cliente, que muitas vezes quer comprar produtos realmente muito legais, mas não adianta comprar o terno Armani bacanão se não souber combinar a gravata, a camisa, o sapato, o cinto. Aí entra né? Jaques É, e e César. Aí vai o raio todo. Então, a ajuda do profissional é fundamental. E né? até a questão Pra que da gente ousadia, consiga né, chegar Luciano? na experiência Com adequada. certeza. Né? A linha de produtos, né, de vocês tem muita cor, é muito bonita, assim, tem uma variação incrível. Mas a gente sabe que, especialmente aqui no Sul, as pessoas têm um pouco de receio de usar a cor. Elas gostam de olhar, acham lindo tudo. E talvez na hora de comprar seja um pouco mais
né, mais tradicionais, enfim, fique numa zona de conforto, assim, de tons mais neutros, mais talvez pastéis. peças menores, né, coloque mais cor e tudo. E na hora que um profissional faz um espaço numa mostra, ele pode enlouquecer à vontade, as pessoas vão adorar ver aquilo e uma ou outra talvez até se identifique e faça isso, né, num projeto real, uma arquiteta, enfim. Eu acho que é muito importante, eu sempre digo, o papel do profissional e do lojista é muito importante, porque vocês especificam, vocês informam, vocês contam as novidades para os clientes, às vezes vendem mais do que a loja, né? Para o cliente final, dão segurança, as pessoas querem a grife, né? A grife do profissional é super importante, assim como a grife de um Marcelo Rosenbaum, como estou sentada aqui, se é do Marcelo Rosenbaum, se é da Artidelli, não sei, se é do César da Jaque, né? E aí a pessoa se sente segura para usar. Mas a gente quer ver mais peças da Artidelli. A gente vai ao intervalo comercial e a gente volta já, daqui a 2 minutos, para conversar com o Luciano sobre as peças de design da linha e as novidades e tudo isso. Um segundinho só, já voltamos. Nós estamos no maior papo aqui, interagindo com o Luciano, aproveitando que ele está em Porto Alegre, que não é sempre, né? Mas o Luciano é empresário e é designer também, tem uma porção criativo, né? A tua irmã também. Quantos designers trabalham hoje, ou vocês têm peça de quantos criativos na linha da Artidelli? Como o Marcelo Rosenbaum, que está aqui comigo. A Artidelli passou por uma transição muito grande há 8 anos atrás. Nós éramos uma empresa, eu diria, muito tradicional, né? Bons produtos, bom conforto, boa ergonomia, preço adequado. Tanto que nós nos consolidamos fazendo essa base toda de produto que nos permitiu entrar em projetos residenciais, hoteleiros, condomínios, Brasil afora, mundo afora, né? Mas há 8 anos atrás nós entendemos que a nossa indústria é uma indústria da criatividade, né? Então, nesse momento, eu me lembro que até eu havia me mudado de Salvador para São Paulo para implantar o novo showroom da Artidelli ali em São Paulo. E no primeiro mês veio uma jornalista importante de São Paulo e perguntou: Luciano, quais são as novidades da marca? E eu fui rodando o showroom com ela e as novidades eram tão simples, tão bestas, né? Era assim, esse sofá que tinha 90 centímetros de profundidade, agora ele é super confortável com 72 para entrar na varandinha pequena, que era um grande desafio técnico, né? Como o sofá ser no mundo pequeno, real é importante, né? E ao mesmo tempo confortável, né? E várias outras adaptações, mas no fundo, o nosso showroom ele era todo quase que monocromático, né? A cartela de cores, ela é do branco pro bege, pro areia, pro marronzão, preto, né? E um grafite no meio para não ter dúvida de que era neutro, né? Então nós vimos que precisava mudar, precisava sair daquelas formas de caixas, né, trançadas, e a indústria precisa ser, né, uma loja tem que ser uma experiência muito mais empolgante para o consumidor, do ponto de vista das cores, das tipologias, das formas, dos materiais. E naquele momento nós decidimos ali de que a empresa passaria a jogar toda a sua energia em inovação, né? Então nós temos 8 anos de inovação dessa nova fase, onde nós deixamos de ser uma fábrica de alumínio e fibra sintética e passamos a montar uma bela estofaria, uma bela marcenaria, vidraçaria, produção de porcelanato, de Corian, agora temos marmoraria, temos injeção de plástico, extrusão, uma fábrica de cordas inteira. Então nós passamos a ser uma fábrica focada em processar alumínio e transformar isso em móvel, a uma fábrica de móvel, independente de que material seja, desde que ele seja muito legal. E dessa mistura de materiais, de cores, de texturas, de tipologias, a gente começou a redesenhar esse catálogo de soluções, que eu digo que ele é um grande papel em branco, né, no qual o cliente, o arquiteto podem, a partir daquilo ali, criar o seu produto, né? A sua mistura de cores, a gente pode ver imagens, coisas, né? A gente pode colocar, então, tem várias imagens. Então, nesse momento, eu passei a deixar de ser um diretor da fábrica e passei a me dedicar a ser o diretor
criativo da marca, no que tange a produto, né? Então, eu joguei toda a minha energia em atualização, feiras no exterior, conversas com designers, né? E nós, mais do que ter a contribuição externa do designer, o importante era ter a visão estratégica do ponto de vista do empresário de que estar na indústria criativa, né, exige atitudes de inovação e de mudança constantes, né? A Tidel hoje, ela é uma fábrica que desenvolve produto 365 dias por ano, né? Eu digo 365 dias porque quando a fábrica está fechada eu estou pensando em alguma coisa, né? Quer dizer, é um processo que nem escovar os dentes. Todo dia um pouquinho. Novo, Os arquitetos agradecem muito. Produtos e processos, também. né? Gente, sim. E é uma área muito ampla, né? Não só nas texturas, nas cores, nos materiais, nos tipos de possíveis, nas misturas. Então, hoje nós temos, em média, 15 protótipos sendo fabricados em cada momento. Se eu for na fábrica, eu vou estar cozinhando as minhas 15 panelinhas, uma na estofaria, uma na marcenaria, uma na cordoaria, desenvolvendo novos tipos de corda, com novos materiais dentro, com novas fibras, com tampos de pedras diferentes, dos quartzitos nacionais até mármores importados, granitos, às vezes até vulgares brasileiros, mas que tem uma qualidade fantástica e uma estética fenomenal quando trabalhados da forma correta. Bem, claro, se tu põe uma roupa diferente, né, tu chama atenção, né? Com certeza. Daqui a pouco tu tá com uma camisetinha básica, mas tu botou um blazer por cima, já mudou a experiência. É o que tu estava falando, assim, a usar o mármore brasileiro, o mármore ou pedras nacionais de menos Mas tem incríveis, né? Mas tu pode usar ela de N maneiras, né? E aí tu dá uma outra roupagem nela, né? E outra que nós temos no Brasil, nós somos uma das principais fontes de pedras para o mundo. Exatamente. Né? Os quartzitos brasileiros são... Tem umas pedras em Minas Gerais, eu fico encantada, assim, Lindas. a quantidade de elementos que tem dentro da pedra, é uma obra de arte a pedra, né? Essa questão do precioso, né, mudou um pouco o conceito, o jeito de olhar, né? O que é natural, o que tem design, se transformou num objeto de desejo e né, de certa forma, uma peça é um valor preciosa, agregado, né? maravilhoso, Exato. né? A gente está vendo muita imagem passando, a gente está passando bastante imagem, porque a gente tem muita coisa para mostrar. Se a gente fosse descrever cada uma, a gente ficaria toda a tarde aqui, seria impossível. Como vocês viram já, a Painho tem versão, inclusive balanço, né? Essa coisa do balanço, né? Vocês entraram muito forte, balanço do Otaki e tudo. Todo mundo tirou foto nas mostras, aquele balanço circular. Eu queria um daquele muito legal. enorme. Ele vai tomar todo o cenário, não é possível. O que tu ias falar? Tu fez uma provocação sobre os designers, né? Na verdade, trabalhar com designers externos dentro de uma empresa que já tem uma visão focada em design tem sido uma experiência super bacana, porque essa poltrona Painho, na qual está sentada, ela é uma poltrona que eu não fabricaria sozinho de jeito nenhum, porque ela é extremamente difícil de ser fabricada. E o industrial, por mais inovador que seja, adora fazer o que já sabe, né? De formas diferentes, mas sem correr riscos. É a tal da zona de conforto, então, né? o designer externo, ele está sempre propondo um desafio novo, trazendo um material novo. E é como quando a gente vai fazer uma ginástica e tem lá um personal trainer dizendo vai mais um pouquinho, agora faz esse exercício diferente. Então, essa troca com designers, ela é fantástica. Apesar do que hoje 70% da nossa coleção, ela é uma coleção feita em casa, né? O que não é feito em casa? Não, feito em casa, eu digo, a parte de desenho. A produção é tudo feito em casa. Mas a parte de criação hoje ainda é 70% feito dentro de casa, no processo. Em casa lê-se Luciano, uma boa parte, Tatiana. E as irmãs ajudam também na parte criativa bastante, né? Acaba sendo um grupo mesmo de criação e todos os chefes de cada setor são as peças mais fundamentais. Quer dizer, o meu chefe da área de trança, com certeza ele tem milhões de soluções muito mais criativas do que as que eu poderia pensar, assim como o meu chefe da metalúrgica. Então, na verdade, as duplas de criação acabam sendo as chefias bem simples que nós temos lá na fábrica, que fazem toda a diferença. E o que é, assim, a menina dos olhos de vocês? Em termos de solução de trama ou de design? Assim, o que vocês têm o maior orgulho de ter conseguido fazer, que era difícil, o que é, assim, muito inovador no mercado?
Uau. Pronto. Eu acho que a menina dos olhos, na verdade, são as cordas náuticas, tá? Porque imagina assim que alguns anos atrás toda a indústria de móveis de área externa estava estagnada, né? Quando eu falo toda a indústria, eu estou falando não só de quem está no Brasil, mas quem está na Alemanha, na França, na Itália, na Espanha. Se tu pegasse o catálogo de todo mundo, era a mesma coisa, né? Muito parecido tudo entre si, né? Porque existiam poucas matérias-primas adequadas para o uso de área externa. Tu vai numa feira de componentes para móveis, tu tem na área interna 1 milhão de opções, para a área externa tem meia dúzia. Então nós sempre sofremos muito com a falta de material, né? Falta de ingrediente na cozinha, né? Então quando só tem, E como é que veio ovo esse e material? sal, sai um monte de ovo frito, ovo cozido. Quando começa já a incorporar outras matérias-primas, o processo começa a ficar mais rico. E nós sofremos muito com essa coisa da vulgarização da fibra sintética, e aí surgiu o clique durante uma viagem a Nova York. Eu vi uma vitrine, era uma vitrine super inspirante, assim, de moda. Só que ela tinha várias cordas, e essas cordas, elas caíam em cima de uma mesa, mas elas não faziam a mesa. Era uma instalação. Elas simplesmente Era uma eram instalação, eram cordas em cima da mesa. Eu disse, caramba, cordas. Por que a gente não usa cordas em vez de usar a fibra sintética? Ali que deu o clique. E de lá para cá, as cordas começaram a permitir o uso da cor. Inclusive Como é que nós mistas, vamos fazer né? uma... Mistura as cores, né? imagina como é que tu vai trazer cor para uma fibra sintética. A fibra sintética, ela é o sintético do natural. Então, é a imitação de algo natural, da fibra, da madeira, do ratã. Como é que eu vou fazer uma fibra sintética de algo que o natural não existe? A fibra roxa, ou a fibra amarela, né? E as cordas, elas já trazem com a cor, né? Sim. Quer dizer, na memória afetiva da gente, as cordas são coloridas. As cordas não são bege, as cordas são amarelas, são vermelhas, são azuis, são multicoloridas, né? Então a gente conseguiu quebrar com essa história das cordas, não só a barreira da matéria-prima, como a barreira da cor. E depois quebramos a barreira da trama, porque a corda, ela pode ser usada como tricô, como crochê, como macramê, como uma trama convencional, né? Ela permite 1000 brincadeiras. Ela pode servir como a corda que prende o balanço, né? E a gente começou a ir para um outro caminho, porque quando começa a experimentar cor, começa a experimentar emoções, sensações, experiências, sensações. Então nós começamos a entender que é muito mais rico criar uma forma inusitada de usar um produto do que criar mais uma cadeira, mais uma mesinha, mais um sofá, né? Então começamos a criar esses balanços que funcionam de formas distintas e que permitem a pessoa voltar a ser criança, né? A gente hoje faz móvel. Tem toda uma leveza, né? Tem um aspecto lúdico, né, lúdico nas peças. E foi um momento também que foi propício, né, Luciano? Porque essa coisa do balanço, da experiência. Eu lembro, por exemplo, que esse ano em Milão, o Philippe Starck lançou uma coleção na Cartel, para fora e para dentro de casa. Como são os móveis de vocês? Deli em out, né? Que pode ser usado num ambiente interno, numa varanda, num ambiente externo. Então, essa barreira do dentro e do fora, do pode, não pode, mistura. A questão da mistura veio bastante forte, né? Acho que desafiando os profissionais e propiciando fazer coisas com uma identidade forte, diferentes uma da outra, né? Então, hoje em dia tem uma democracia muito maior na questão de uso de cor, de materiais, de mistura. As pessoas aceitam mais, pelo menos em tese, a moda, a conversa, né, com a decoração e vice-versa. Tecidos de uma são usados na outra, materiais, né? Eu acho que... eu tenho a impressão que vocês começaram a mexer nisso. Havia também no mundo um momento certo, né? Porque às vezes o cara faz uma coisa super arrojada, super avançada, no momento que ele não é entendido. É verdade. Pode acontecer isso, né, no mercado. isso aconteceu conosco na época em 2000, 2001. Nós lançamos muitos produtos de design mais contemporâneo, né? Marcante, e não foram bem compreendidos no Brasil. Ganhamos prêmios nos Estados Unidos, fizemos aplicações super interessantes em Chicago, em Nova York, fizemos o Hyatt em Singapura, todo com uma linha chamada Cubo, uma linha de um arquiteto de São Paulo chamado Francisco Calho. Super limpa, fantástica a peça, era o maior sucesso dos Estados Unidos, ganhou o prêmio dos melhores lançamentos do ano, e aqui no Brasil não vendia nenhuma.
né? Olha só, então foi uma é questão isso. de timing. Mas falou uma coisa importante das cores, né? Quer dizer, como usar cor, como usar ou não usar. Eu acho que nós temos aqui no sul uma característica de clima muito peculiar. Nós temos frio Temos e tudo. nós temos falta de luz muitas vezes, né? A luminosidade baixa, aqueles dias mais cinzentos. E eu acho que nós temos que nos espelhar, do ponto de vista da decoração, um pouco o que acontece nos países nórdicos. Os nórdicos. Por onde que eles madeira sofrem, clara, né? e sofrem meses sem luz. É verdade. E todo o ambiente é claro, com pontos de luz, com pontos de cores quentes, com pontos amarelos, laranja, né? Quer dizer, eles trazem essa coisa do estar lá fora, né? Essa coisa da alegria do sol, da do rua, conforto né? também, para né? dentro Do de aconchego casa, ao mesmo tempo. mais do que se aliar, já que é um inverno mesmo, já que aqui é frio, já que a gente usa a lareira, então vamos se encastelar E e entra transformar a psicologia todo o das ambiente. cores, né? Na realidade entra isso, tu colocar aquela positividade toda mediante um ambiente neutro, e que as pessoas hoje estão sedentas por isso, né? É uma peça colorida, é um adorno, entende? Elas estão mais sedentas de cor, sim. Fantástico. Mas vocês vão conversar mais depois do intervalo comercial, que a gente vai desenvolver esse assunto. A gente vai agora a um intervalo rapidinho, você vai lá tomar uma aguinha e tal, e volta para nos fazer companhia. E vocês sabem, pode nos assistir ao vivo pelo Facebook da RDC TV. Podem postar, marcar hashtags no Instagram, no Face, com Arquitetura e Design, né? RDC TV, Arquitetura e Design. Mandar recados pra gente que a gente vai adorar. Não me deixem só. Até já. Eu, o Luciano, o César e a Jaque estamos esperando você após o intervalo. É rapidinho. A conversa por aqui não para. A gente está falando de cores, né? Olha só como é que eu estou aqui. César e Jaque estão conversando a respeito do uso de cor, da especificação de cor nos projetos, a dificuldade de encontrar cores, que não é o caso, né? Os móveis da Tideli são super coloridos e eles cumprem esse papel, né, no mobiliário interno, de oferecer alternativas de uma cartela muito mais ampla, uma paleta de cores mais ampla do que a convencional. Mas eu queria saber como é que vocês trataram disso no projeto do estúdio da YouTuber, agora na Mostra Elite. Essa questão a gente lembrava de uma cozinha berinjela que vocês fizeram na Mostra Casa e Companhia, outra, enfim, com várias peças de design. Como é que está esse ano a questão de cor de vocês? Qual é a proposta do estúdio da YouTuber? Tu sabe que a nossa cliente nesse projeto, ela é muito, né, a nossa filha. Sim, Enfim, explicamos, né, Constanza. É a filhota, que é uma designer de moda e que está adorando essa curtição toda de youtuber, as gravações, as filmagens que ela tem feito, né? Ela está gostando muito. E aí, quando a gente foi buscar esse ambiente para realizar o projeto, lá estava espaço, estúdio da digital influencer ou youtuber e tal. Assim, não, quando eu disse isso para ela, mãe, mas tu vai projetar para mim. Achei bárbaro, né? Então, claro, a cliente que a gente conhece Muito bem, muito né? bem, O aspecto pessoal, totalmente. pelo menos. E então foi uma fala mais profunda do que ela queria passar também, né? Porque os nossos projetos não são nunca, Eliane, de cima para baixo, assim, né? A gente precisa ter muita conversa, como a gente cita, né? A pessoa que vai morar naquele ambiente, que vai curtir tanto o ambiente comercial ou não, ela tem que se sentir bem, né? Pois é, e aí Então, o isso que eu acho um vocês, ponto importante. vocês buscaram da questão da moda para transpor para o ambiente, não apenas da moda mesmo, nas peças, Sim. né, que estão lá, mas o que veio junto, assim, porque a gente comentava antes, tu falava, né, da questão da moda, que tu viste uma vitrine e tudo isso, eu lembro muito, eu lembro muito das vitrines em Milão, por exemplo, que tu vê a estampa, né, a cor no vestido, na porcelana, na instalação toda da vitrina, né? Então, as coisas conversam diretamente e migram de uma para outra com uma tranquilidade que aqui no Brasil a gente não está acostumado ainda a ver tanto, né? Eu acho que ainda existe um pouco de preconceito disso aí, né? E onde a gente foi buscar, onde a gente aprofundou nossos estudos foi justamente no transcorrer da universidade dela, né?
Então, assim, trabalhos que foram feitos, os modelos que ela desenhou e confeccionou. Então, as cores, ela sempre usou muita cor, uma coisa faz parte do dia a dia dela, né? Influência de quem será? Pois é. Aí, então, a gente foi fazer esse estudo mais aprofundado nas coisas dela e chegamos nesse projeto, a Jaqueline discutindo alguma coisa comigo, né? A gente chegou, não, vamos fazer um projeto diferencial, vamos botar cor, né? As pessoas forem lá, todo mundo chega assim, pá, mas eu nunca imaginei um teto cor-de-rosa. O nosso teto é cor-de-rosa, a nossa parede é coral com azul. Então, assim, esse jogo de cores, né? Para que as pessoas realmente tenham um impacto, tenham um choque, assim, pô, mas eu posso fazer isso, né? Porque isso aqui ficou bonito. E a explicação que a gente dá, muitas vezes as pessoas imaginam que o rosa e o azul, eles não se conversam. E não é verdade, o rosa e o azul se conversam muito. Aqui o amarelo. Então, assim, ó, essas coisas assim, eu tento buscar mais o lado da sensibilidade. O rosa é para ativar as tuas energias, a tua criatividade, do teu pensar e coisa e tal, babá. E depois do dia estressante, tu mira no azul, porque o azul vai te reconfortar, vai te deixar mais calmo. E aí as coisas vão voltando à normalidade do descanso, aquela coisa toda, né? Certo. Mas as pessoas realmente, elas ficam assim, ó, mas pá, eu jamais imaginei que, né, fazer um espaço... O azul é um tom frio, né? Sim. E tanto é que ele baixa a pressão, né? Então acalma, ele acalma, ele é um tom frio. E a gente quis fazer essa brincadeira de aquecer com rosa, né? E na realidade ele é um azul na parede que a gente compôs uma faixa coral para depois chegar no teto fotos, rosa. vamos mostrar, senão a gente vai ficar imaginando. Pois é. E aqui valem duas observações. A Mostra Elite Design está muito colorida esse ano. Bastante colorida. E outra, não só na Mostra Elite, os arquitetos estão trabalhando todas as superfícies e colorindo todas as superfícies. O teto foi a última parte que eles, que vocês, né, começaram a desbravar e agora não pararam mais. A já mostrou aqui vários ambientes coloridos. Só para ter uma ideia, assim, ó. Ali então, a parede é azulada. A parede é azul até 1,80 m aproximadamente, dali para cima ela é coral. Né? O teto é rosinha. O nosso teto é rosa. Só que na parte onde, na outra fatia, digamos assim, desse ambiente, a gente mudou as cores. Então, quando as Vocês setorizaram um pouco. Setorizamos, né? São microespaços totalmente integrados. Olha aí, ó. Lá eu já tenho uma fatia da faixa coral. Rosa descendo, ali é o rosa descendo. Então, a gente brincou com tons sutis. E que é impressionante quando as pessoas entram assim, ai, mas olha que cor linda, né? E ainda é muito sutil essa diferença. Isso que a gente quis fazer. Sim. Né? A gente não quis fazer, por exemplo, uma faixa coral e coral. Não, é o coral e o rosinha. Né? As luminárias rosinha também, que depois no outro lado ele fica mais veemente a diferença. E aí no contraponto, né, quando muita gente usa o objeto colorido, ou uma situação, no contraponto nós largamos um painel preto, onde as pessoas podem deixar os seus recados, bater a sua selfie, enfim, né? Ali é um vestido que ela que o vestido criou, que ela participou, porque ela participou do Miss Rio Grande do Sul por Igrejinha, e ela que desenhou e confeccionou. Ela participou como candidata? Sim, foi uma das 30 selecionadas, mas há 2 anos atrás. Pois é, Constanza. Desenhou seu próprio vestido. Ela desenhou seu próprio vestido. Constanza tinha que ter vindo aqui com esse vestido, Constanza. Pois é, na próxima a gente vai trazer. Tá intimada, pronto. Isso. Este é um móvel bem autoral do nosso escritório, porque assim, ó, nas conversas com ela, o que era a ideia? Que tivesse um espaço que ela pudesse fazer as entrevistas, então que tivesse um local que abrigasse tudo que ela fosse precisar ali. Ou era roupa, na lateral tem uma cave, ele vira um rack de som, ele tem toda uma energia buscando mais um caráter mais loja, né, a formatação. Sim. Ela lê muito, então a ideia é que ela subisse imediatamente ali, abaixo daquele relógio tem uma mini biblioteca. Uma mini biblioteca onde estão os livros dela, que ela pesquisa e faz. Você sabe que vocês estão criando um problema, né? Ela vai querer isso tudo em casa. Isso foi a primeira reivindicação. Não é? E ela tem toda a razão. Com certeza. Isso. Essa é a chegada, né, do ambiente onde ela é apaixonada pela gata, que é a Lazuli. Eu entendo. O bicho é maravilhosa, né? Qualquer forma de paixão por animais. E esse é o estarzinho que é onde ela recebe, onde ela faz
as entrevistas dela, recebe fornecedores, clientes, enfim, né? Também é do designer do Aristeu Pires, de Canela. Sim, do Aristeu, Do querido, Aristeu. esteve aqui outro dia conversando com a gente. Exato, mesmo. exato. Tem uma história ótima, o Aristeu. O Wagner Arquel também esteve aqui essa semana. A gente sempre tem pessoas muito talentosas nesse sofá, graças a Deus. O Aristeu ele tem uma parte importante da nossa história, porque Ah, é? ele liberou a minha vaga para ir para a Bahia. Opa, Eu então... liberei a bacana. vaga aqui no Programa isso é ótimo. Demos uma Muito bom, muito bom. boa bolsa. Pois é verdade, Trocamos de né? lugar. E a história dele é incrível, né? Como ele chegou até o design, não foi sempre Não, né, não. designer. Ele era do Exército, né? Ele fez, Ele era- enfim, trabalhou em várias áreas. Projetos no voo, né? Ele voou, desenhava Sim, e também. a nomenclatura que ele usava, ele fazia um rabisco, aí ele depois embaixo ele botava voo, tal, e ele identificava onde que ele tinha feito Onde aquele tinha desenho. feito. Muito bom, muito bom. Maravilhoso. Olha o Olha só. acesso lateral. Ó, Agora a gente está vendo o Velações. aproveitamento de espaço, né? Sim, Que poderia eu ser digo, um projeto ele é um real. móvel 100% usável, porque, tu vê, tem a biblioteca, tem o colchão, só que a arara, as roupas, ocupam só 60 e poucos centímetros. Então, o restante embaixo é tipo um depósito, porque ela recebe de muitas empresas volumes, caixas com alguns produtos e eu consigo guardar. Tem 2 portas de correr atrás dessas araras, onde ele virou um depósito. Então, ele é 100% utilizável. E me conta uma coisa, já aconteceu em outras situações, em outras mostras com vocês, de ter um cliente que quis aquele espaço, Exatamente aquele parte espaço. dele. Sim. Agora sabemos quem é cliente que quer, mas enfim, em outras Nós tivemos um evento casualmente na beira do rio, no estádio de regatas do município, que é aquele primeiro estádio que tem ali do lado do GPA à esquerda. Sim. Na mostra? Na mostra, na verdade, foi na Casa e Companhia. Pois é, na nossa casa de companhia. E ali nós fizemos era o ano da água. Isso, e o tema a arquitetura todo foi, líquida. Exatamente. Isso, E aí nós fizemos um office do plantador de arroz. E tinha um senhor, acho que até posso dizer o nome dele, é Menchen, que ele era aplicador da bolsa e coisa e tal, babá, e ele passava muitas madrugadas acordado, porque onde ele aplicava era China, Japão, ele não aplicava no Brasil. E ele precisava confortável, cadeiras, e ele foi no nosso espaço um dia antes de terminar a mostra, quando ele saiu, visitou, babá. Quando ele voltou, ele disse, olha, eu quero comprar esse espaço de vocês. É tudo meu. Exatamente. Quero comprar esse espaço de vocês. O porteiro é fechado. Aí Então, eu disse assim, exatamente. tá, mas amanhã termina a mostra, o senhor tem que me deixar o seu endereço, coisa e tal. Não, tá aqui o meu endereço, Pode desmancha instalar aqui tudo lá. e monta lá. A gente teve que fazer pequenas adequações, né? Mas até hoje está lá na casa do Não, do teve doutor. várias situações, Muito mesas bom. que a gente desenhou, bacana, que foram para o Rio de Janeiro. Então, assim, Eliane, essa é a nossa 20ª mostra de arquitetura. Olha, Bastante. é um número Né? redondo, Nós fizemos né? todos da Casa Todas de Companhia. as Casas de Companhia, eu todos os lembro, eventos. vocês Iniciamos foram com Casa super Cor, fiéis. fizemos todos Casa de Companhia, agora no Elite. Isso. Tem alguns que estão estreando esse ano, inclusive na Elite. É verdade. Disseram, não fizeste mais, então vai firme. Olha, eu acho que pode fazer todas. O importante é não que eu tenho que desistir. mexer no mercado, tenho que verdade. movimentar. É E bacana. é incrível, né, Luciano, porque o profissional também se desafia, né? E como tu falavas antes, leva a indústria junto, propõe sim. coisas e um uso, às vezes, que vocês não imaginaram, uma mistura, eu sei que designer e arquiteto também, né? Eu quero aquilo ali, mas o sistema da porta, o tampo não sei de quê, e aí a indústria tem que ir atrás, e às vezes acontece de surgir uma coisa muito legal, né? Tanto que em épocas de recessão, como essa que nós vivemos no Brasil, a indústria criativa tem crescido a passos largos. É né? verdade. Na verdade, as pessoas, os escritórios que estão se desenvolvendo de uma forma mais arrojada têm crescido, né? Quem ficou parado andou para trás. É minha tese. Nós lá na Tideli, com tanta novidade ao longo desses últimos 8 anos, nós crescemos em todos os anos da crise, em média, 10% a 15% fora inflação. Nesse ano estamos crescendo mais 25%. Então, na verdade, Parabéns. no meio da crise, a gente mais do que dobrou a nossa produção. E isso se deve à criatividade, A né? reinvenção, né? A inovação, ao desenvolvimento. Tanto que o INPI, que é o nosso órgão aí de propriedade industrial, intelectual, eles
define a empresa inovadora quando ela tem no seu faturamento deste ano um percentual de produtos que não existiam há 5 anos atrás, ou seja, em 2018, o que da sua linha de produção não existia em 2013. Né? Sempre se esse número for isso. de 30%, é uma empresa razoavelmente inovadora. Imagina, se passar 30% é um 50%, é uma empresa de grau máximo. E vocês estão em quanto por cento, 85. pelo amor de Deus? Olha Nossa, só! Genial. 85% de pegar inovação. e dizer assim, ó, não, ou seja, não tem como ficar na zona de conforto, né? Ah, vou ficar fazendo isso, estou bem, já sei como é que, né, tá vendendo, vamos lá. Não, se ficar parado, o negócio E as grandes... atropela. Então a gente tem que estar sempre trazendo Inovando. essas E as novidades, grandes né? inovações, as grandes invenções, tudo que aparece de novo no mercado acontece sempre num período de crise. Porque tu tem que botar a tua cabeça a pensar, a verdade. produzir, e às vezes num tempo normal tu produz num tempo de crise tu tem que produzir 5. E aí a coisa fomenta e vai embora, né, cara? Isso é Muito Maravilhoso. interessante estudar, isso chamava tensão criativa. É verdade. Atenção. Agora, você fala um aspecto muito interessante de cores, né? Imagina que há 8 anos atrás nós éramos analfabetos no assunto, mas completamente analfabetos. Era o branco, o bege, o marrom e o preto. Né? Nós que tu diz é a Nós Tideli. Nós Tideli como empresa, como grupo. E começamos a nos aventurar pelas cores, né? Tá, mas tu E- vai e falar tem isso sido daqui a pouco, porque ele ótimo, quer ótimo. mostrar as cores. Ótimo. Minuto só, a gente já volta para continuar esse papo sobre cores. Estou adorando. Queremos mostrar imagens, né? Ótimo. Até já. Com a palavra, Luciano Mandelli, que vai falar sobre cores. Pois é, eu comentava no último bloco que nós não conhecíamos nada sobre as cores, né? Tanto que a nossa primeira coleção dos puffs, das cordas, era super colorida, né? Era um vermelhão forte, era um amarelo também bem intenso, né? O verdão, neon, ela era super colorida. E quando nós íamos juntar as peças, né? Não dava liga, né? Um não entrava no outro, que não entrava, não era um desespero. Então, nós, quando íamos usar isso nos ambientes, era realmente muito difícil, né? Faltava o quê? Meio E tom? faltava conseguir fazer a transição de uma cor para outra. E a gente aprendeu isso com 2 fontes muito interessantes. Uma foi com os tapetes persas, né? Que tu vê que o cara consegue misturar 20 cores diferentes de uma forma muito harmoniosa, sempre usando uma cor neutra que vai guiando um tom para o outro, né? A Trisha Guild também, numa palestra dela em São Trisha é Paulo, incrível. também deu uma aula de cores, estampas e o trabalho dela é extremamente inspirador. Então, verdade. nós conseguimos aprender muito com esses 2 mestres aí. Sim. E hoje, de fato, nós temos 70 cores de cordas na coleção. É muita cor, Nós né? temos uma paleta de Muito neutros muito forte. Investimos muito nela no ano passado, porque vimos que era muito necessário acalmar as cores. Inclusive esse banquinho também. rosa, né? Ele já é um rosa com muito bege, é uma transição bastante sutil do rosa que consegue encaixar ele. Sim, como ele tá quase com como o junto coringa. perto do E se tu amarelo, olhar aqui o rosa, tranquilo. só o rosa, não enxergando a outra cor, tu vai ver que ele é um rosa intenso. Super intenso. Super. Né? Então Que é o maluco detalhe isso. do puff, né? E lá na Tideli a gente tem uma coisa que é muito da artesanalidade, né? Além dos móveis serem todos feitos à mão, as nossas cordas também são feitas com roteiro super artesanal de misturar um fiozinho bege com 2 brancos, um cinza, um rosa, no outro Não, carretel. a coisa tela não é dele bem Acaba assim. sendo um grande impressionante. liquidificador de Muito cores. legal, muito né? legal. Que loucura isso. Na hora Luciano. da escolha, É muito nós como elemento. profissionais, eu disse, meu Deus, vamos sentar, porque... Respirar. Respirar, porque é muita coisa linda. A gente tem umas imagens, vamos largando algumas enquanto a gente fala, porque eu estou ansiosa para mostrar mais coisas. E o Luciano também tem uma coisa interessante para falar, que é a respeito da ação social, né, da empresa, que é super importante. A gente tem um conceito lá na Tideli que é o seguinte, todo mundo fala em empresas B2B, B2C, BBB, nosso a gente chama de B2P, de empresas para pessoas. Na verdade é de pessoas para pessoas. O nosso negócio é baseado em pessoas. Não adianta querermos automatizar os nossos processos, não vai dar certo, nós vamos perder todo o nosso charme está no artesanal. No artesanal. E no artesanal significa nas pessoas. Então tudo que a gente faz é feito
por alguém, especialmente para um outro alguém, né? A coisa do feito à mão é muito importante. Então nós tivemos que da forma industrial, né, de se ancorar numa comunidade, né, onde tinham muito desemprego, né, para gerar oportunidade de trabalho para toda essa turma via inserção social. E isso foi um projeto já tem 14 anos com o governo da Bahia, né? Hoje nós já empregamos na nossa fábrica 320 pessoas. Do entorno só que ali. Todos os outros industriais que nós conseguimos agregar ao projeto já empregam mais de 2.500. Então nós conseguimos de fato transformar essa região, algo que tentou se fazer em Porto Alegre há muitos anos atrás, lá depois da Hípica, naquela área lá, e que nunca conseguiram levar a indústria para lá. Isso nós conseguimos fazer na Bahia. Legal. Né, dessa coisa da indústria no bairro. Então essa questão das pessoas para nós é muito fundamental, muito estratégico. Hoje nós somos uma empresa de pessoas e por isso conseguimos ser criativos. Porque artesanalmente tu consegue criar 15 protótipos em um dia. Vai fazer isso de uma forma italiana, industrial, de massa, tu precisa desenvolver ferramentais que duram meses, que custam milhões. Ou seja, é uma indústria muito mais complexa e que não está adequada à realidade do Brasil. A realidade do Brasil é ser muito criativo e conseguir fazer coisas incríveis num custo bacana, num período muito curto, né? Legal. E é interessante essa questão artesanal no mundo todo, né? Se valoriza muito. E neste momento, esse casamento do industrial com o artesanal é uma coisa muito forte que está mudando o design mesmo, né? Tem alguns designers que começam o processo industrial e acabam com a parte bem artesanal, que tem esse cunho social, as coisas estão convergindo para a humanização, né? É uma humanização generalizada, graças a Deus. Na verdade, quando tu pensa o projeto como um todo, né? Tu acaba caindo numa situação dessa. Por exemplo, o nosso escritório, ele trabalha muito com o reaproveitamento, reciclagem, aproveitamento do que já existe, né? Trabalha em cima do que foi proposto anteriormente e aí busca-se parcerias para desenvolver todo o projeto, né? A Tideli, por exemplo, foi a nossa parceira já de muitos anos atrás, de outros eventos e outros clientes, outras coisas. Isso é importante para nós. Eu gostaria de dizer também que, assim, 20 anos de evento, a gente aprendeu muita coisa ao longo dessa vida, né? E aí eu tive a oportunidade esse ano de ser convidado para ser o curador, fiscalizar toda aquela obra, fazer a interface do escritório com os profissionais. Eu achei maravilhoso. Uma encrenca, né? Uma maravilhosa encrenca. Eu achei maravilhoso, porque, na verdade, assim, ao longo desse tempo todo, eu tive boas experiências, né? Com profissionais que naquela época faziam essa interface, né? Eu aprendi muito com a Cíntia Garcia. A autora do nosso cenário. Exatamente. Aqui, eu aprendi, a Cíntia, para quem não sabe, a Cíntia era a curadora do Casa e Companhia, do evento, né? Eu aprendi muito na época da Marina Neto. Proximidade que você É verdade, Então, assim, eu tive excelentes professores nessa época. A própria Luísa Pilau, quando era ela a curadora. Então, assim, eu aprendi muito com essa gente. Eu agradeço a eles toda a bagagem que eu carrego hoje, né? E que eu pude implementar dentro deste ano no evento nosso lá da Mostra Companhia. Que vai até 25 de novembro, né? Pois é, gente, não deixem para ir na última hora, por favor, né? É verdade. E neste domingo, agora, em função da votação, das eleições, vai ocorrer um horário diferenciado. Vai às abrir às 3 da tarde e fecha às 9 da noite. Exatamente. Para o pessoal que trabalha lá e tudo poder votar tranquilamente. Então, das 3 às 5 domingo. Das 3 às 21. Às 21, desculpa. Neste domingo. Luciano, essa questão toda que a gente está falando de aprendizado, né? Tu deste uma aula aqui de aprendizado, de se inventar, reinventar e entregar para o mercado uma coisa que é incrível, né? Neste momento, vocês têm mais de uma empresa, né? Que opera nessa área de casa, de decoração, enfim, de arquitetura. A Tideli já com 30 anos no ano que vem. Sim. E a Oca Brasil, na área de arquitetura e madeira, com já 10 anos de vida, né? Tu vai ter que voltar aqui. Falando sobre as mostras de todos esses anos,
Eu vejo que a tecnologia evolui, né? São tantas informações disponíveis, mas Verdade. quilômetro rodado só tem quem rodou, né? É verdade, é isso aí. Tá Depois certo. dessa Essa frase, foi uma finalização genial, né? depois dessa frase, isso posto, a gente agradece a participação de vocês. Muito obrigada. Obrigado. Você tem que voltar aqui para a gente falar de Com Oca certeza. Brasil, ainda Opa. revestimentos, enfim. A gente vai se despedir agora. Vocês ficam com o Le Folk TV, mas amanhã tem mais arquitetura e design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. Beijo, até amanhã. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.